Vamos agora para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar da derrota do Ceará, Minhoca, para a Ponte Preta, tá? 3-1 e não passou 4 jogos aí sem vencer. Não passou perto de pontuar. Pensa no jogo ruim. Pois é, foi um jogo... O maior problema, Minhoca, só um segundinho. O maior problema desse jogo, um deles é a turma pedindo Nelson Batista aqui no chat. Mas eu fingi que não li. Pode seguir, Minhoca. Eu gosto, Nelson. Claro que eu gosto, Nelson. Nada. Tinha que ter a obrigação de ganhar, aliás. Ou de gostar. Mais um jogo ruim, né? Numa sequência negativa que o Ceará tem atravessado. Claro que as ausências, não tinha Ailon, estava suspenso, não tinha Matheus Bahia suspenso. Ainda as lesões do Barcelô e do Recalde. E na ideia de time inicial, não teve muita novidade. Janderson foi a grande novidade. Se especulou muito aí que talvez entrasse Facundo Castro, mas o que a gente viu no primeiro tempo foi a melhor chance do Ceará foi uma cabeçada que quase saiu um gol contra do Gé, né? Do atacante da Ponte Preta no cruzamento do Lourenço. De resto, o Ceará ficou no lucro do primeiro tempo. Em nenhum contexto ali o Ceará demonstrava ser páreo para a Ponte Preta. E esse é um problema muito grave, porque o Ceará não foi páreo pro Brusque, fez até um bom jogo contra o Vila Nova, foi um jogo que poderia ter vencido, mas acabou perdendo. Mas os últimos 3 jogos é um nível de produtividade muito abaixo, muitos erros de passe, muita desconcentração. Se você olha os gols ali, né, das falhas defensivas que o Ceará acaba tomando, e ainda teve como protagonista um dos jogadores mais odiados da torcida do Ceará, que é Igor Inocêncio, que estava jogando improvisado de lateral esquerdo, além de ter batido o escanteio, que gerou o primeiro gol, ele deu assistência também, que a jogada oriunda de um lateral que volta para ele joga para a área, passa por todo mundo e o Gé acaba fazendo 2-0 ali e poderia ter feito o terceiro, assim, com tranquilidade. O Richard acabou fazendo 2 defesas ali importantes para evitar o gol, né? Uma até esse encontro de Matheus Felipe, mas nada no primeiro tempo indicava que o Ceará ia conseguir pelo menos diminuir o placar. Então, muito desastroso. O Mancini até faz uma troca no intervalo ali, né? Duas peças entrando. O De Luca estava jogando muito mal na partida, muito abaixo. Aliás, vem jogando muito mal há muito tempo. E aí ele traz o Castilho, saca também Matheus Felipe, e com isso transforma o Jaime para ser zagueiro. E o Ceará tem uma leve melhora no segundo tempo, né? Até tentando diminuir ali a desvantagem de 2 gols. Começa bem o segundo tempo, e aí vem uma penalidade do Irmer, que acaba levantando o braço, o jogador ia jogar a bola na área, e ali foi um 3-0, onde o torcedor praticamente, aquele que desligou a TV naquele momento, era totalmente compreensível, né? Porque tomar 3-0 naquele contexto era para o cara desligar e ir embora mesmo. E o Ceará ainda conseguiu, em um determinado momento, diminuir o placar, depois que vieram o Kaique, os garotos, né? O Caio, Rafael, entraram dentro de campo, o time até melhora. Aliás, o Caio Rafael foi a última troca, né? Mas a gente tinha entrado ali, Kaique, diminuiu o placar. O Ceará até tem algumas possibilidades, mas muita tomada de decisão errada, né? Finalizações, teve uma do Castilho, que ele tentou pegar de primeira no escanteio batido pelo Mugni, que aliás até entrou muito bem o Mugni. E outros lances bizarros, assim, o Ceará tem somado aí nos últimos jogos lances bizarros. No jogo passado, o Bahia, né, contra o Sport, aquele contra-ataque que ele puxou, que ele saiu sozinho para a lateral. Hoje foi um escanteio curto que o Paulo Vitor foi tocar para trás. Não sei, assim, se ele ouviu alguém se falar alguma coisa, porque foi muito lance bizarro do Ceará durante os 90 minutos. Então o Ceará tem apresentado... Não foi como você falou, não foi para 3-0, meu irmão. Por causa de Richard. No intervalo. Mesmo. E ainda teve no segundo tempo, quando o Ceará diminui o placar, o mesmo lance do primeiro tempo, um escanteio batido pelo Igor Inocêncio e a cabeçada lá do zagueiro Castro, que o Richard defendeu, e uma outra, o chute de fora da área também. Então, assim, não tem nada para tirar desse jogo em termos de dizer algo positivo. Talvez os jogadores que vieram ali no segundo tempo, né, que conseguiram dar uma melhorada, o Isaac, o próprio Caio Rafael, acho que são jogadores que podem ter mais algumas oportunidades, mas não teve, de fato, assim, um algo diferente para você observar. Não à toa, como eu estava citando, né? O momento agora para Mancini pode ser um ponto final, a gente vai saber nas próximas horas se de fato vai ou não
acabar essa questão. Mas a grande questão é aquilo que eu tinha citado no raio-x do último que a gente fez, que cada vez mais eu consigo enxergar um Ceará parecido com o Vila Nova, um Ceará parecido com o Operário, com o Avaí. Equipes que, por exemplo, o Ceará poderia hoje estar ali no G4, mas tem um futebol muito parecido com essas equipes em termos de não esperar algo muito além, né? O lado bom para o Ceará é o fato de todo mundo estar tropeçando também, né? Ninguém está conseguindo sobrar nessa Série B. Só que, e aí eu coloco um ponto a mais nessa análise depois dessa derrota contra a equipe da Ponte Preta. Colaborando um pouco com o coro, ainda que pequeno, de alguns torcedores que eu observei. Torcedores já preocupados com brigar na parte de baixo da tabela, né? Porque quando você vê uma sequência negativa como essa, e o Ceará, sabendo que o 17º colocado do CRB tem 2 jogos a menos, essa oscilação, quando você pega um Brusque e perde, quando você pega uma Ponte Preta na parte de baixo, você perde, e você não consegue se sobrepor nesses jogos recentes, isso dá uma sensação de que o time não vai ter força suficiente para brigar na parte de cima e que, se não conseguir já virar a chave já contra o Ituano, eu acho que a tendência mesmo é o torcedor imaginar que é comemorar pelo menos essa permanência, porque o nível de raiva está muito alto. Como eu estava citando até antes aqui da gente entrar na partida, já há uma perspectiva de protesto na chegada do time, né? Então, o clima, novamente, do Ceará vai ficar um clima de muito protesto, de reclamação, e aí vai sobrar, né, possivelmente para o treinador, possivelmente para alguns atletas que podem estar saindo. O momento do Ceará, Celso, é um momento que eu considero talvez pior do que o ano passado. O ano passado tinha esse sentimento e era até um cenário. O Ceará, se eu não me engano, tinha 5 pontos atrás na 12ª rodada do G4 do ano passado. O Ceará era o 7º colocado. Esse ano, o contexto do Ceará é que ele até está mais perto do G4, mas tem tantos clubes, mas é como se o clube não tivesse elenco suficiente. Ano passado era um foco, né? O time não tinha foco. O time ia para o jogo, perdia, um jogo considerado de 6 pontos, acabava perdendo. O Ceará, nesse momento, ele não tem contexto nem de ganhar ponto contra o pessoal da parte de baixo. Então, por isso que esse jogo do Ituano, que se você olhasse qualquer outro cenário, não, aqui é um jogo para confirmar os 3 pontos. Eu já tinha colocado que o jogo hoje contra a Ponte Preta já deveria ser assim. Não que eu considerava um jogo fácil hoje contra a Ponte, até porque a Ponte ainda não perdeu como mandante. Mas não dá para você sair do primeiro tempo tomando um 2-0 barato, assim, sabe? É um clube que simplesmente está vulnerável. Tanto que, quando a gente lembra até agora dos jogos fora de casa do Ceará, Celso, o Ceará tomou 3 gols do Mirassol, tomou 3 do Vila Nova, tomou agora 3 da Ponte Preta. Contra o jogo que ele não tomou gol, que foi contra o Operário, e o jogo do Novo Horizontino, foi um jogo do Novo Horizontino, tomou 2 bolas na trave. É um problema que o time não sabe se portar como visitante, que já... E fica, de certa forma, também a sombra do ano passado, né, Minhoca? Onde o Ceará largou muito cedo a disputa, né? Mal entrou na disputa pelo acesso ali. E quando você fica... Da mesma forma como quando você fica muito tempo ali dentro do G4, como foi com o Vitória do ano passado, como de certa forma pode ser o Avaí desse ano, quando você começa a ficar distante dele, tem uma hora que, pronto, ficou distante demais e... eu acho assim, né? É natural encontrar ainda um torcedor do Ceará que olha para a classificação e vê que, não, beleza, ganha os 2 jogos em casa, a gente volta de novo para o rumo. Só que a grande questão é que qualquer deslize hoje do Ceará, eu acho que essa sequência do Ceará, né, dessas pautas negativas, os 2 jogos fora de casa, a não aprovação do estatuto, os problemas internos do Ceará, tudo isso foi somando para, eu acho, hoje, a impressão que eu tenho, né? Boa parte da torcida não acredite, assim, até eu tenho amigos que são mais otimistas, assim, e todos já estão imaginando, ó, não tem como, não há como nessa temporada. E aí o cara começa a fazer a conta na cabeça dele. Vão perder o David Ricardo, e aí talvez olhando para... Vão aceitar uma proposta para o Pulga. E olha que o Pulga até caiu muito de rendimento, né? Apesar de hoje eu ter gostado um pouco mais do jogo dele, jogou melhor do que os últimos jogos, mas no geral, mesmo assim, é um Ceará que muita gente está pecando, né? Saulo jogou mal, o Janderson de novo jogou... Aliás, o Janderson já joga mal há muito tempo, na temporada inteira dele tá péssima. E aí o De Luca cai de rendimento, o Lourenço cai de rendimento, o Rai Ramos já não é mais efetivo como foi no começo da temporada.
O Paulo Vitor até começou bem o jogo, o segundo tempo dele foi horroroso, horroroso. Muita gente até também chegou a colocar um pouco na conta de Richard, aquele gol, segundo gol da Ponte Preta. Acho que poderia ele ter espalmado, mas também um chute ali muito a queima-roupa. Então, assim, no geral, há um sentimento mesmo de não acreditar que é possível. A única maneira, ganha os 2 jogos em casa agora. Ganha os 2 jogos em casa e aí volta a dar esperança. Mas é sempre essa coisa do... Assim, o Léo já falou isso aqui uma vez, né? Desde quando o Ceará caiu, o Ceará só figurou uma vez no G4, né? Que até ele chegar a falar assim, o time que quer ser protagonista tem que, de fato, ser protagonista. E ele, por um momento, ele viveu esse momento. Por um momento, ele acabou se tornando uma equipe. Não, tá aí, o Ceará agora vai estar brigando por isso. Bastou ter um mau momento, quando o Barcelona se lesiona, o Barcelona parou de fazer gol, o Puga acabou caindo de rendimento, tudo desanda de novo. Então, é uma equipe que não se sustenta. A gente não consegue ver o Ceará se sustentando na Série B. Volta de novo para o meio da tabela, aí todo mundo consegue seus resultados, os outros tropeçam, ele não aproveita. Então, essa história repetida, dá para entender perfeitamente o torcedor que, por mais que ele possa, por um contexto, imaginar que uma rodada possa ajudá-lo, na outra é como, não, a gente ganhou essa, mas na próxima a gente vai entregar de alguma forma. Então, esse sentimento que eu percebo muito no torcedor alvinegro, de que pode fazer o que for, o cenário pode se abrir da maneira que for, o Ceará vai decepcionar na Série B. Então, acho que esse jogo de hoje foi novamente um tijolo, né, para alimentar esse sentimento. Mas, claro, tem torcedor que não acredita, tem torcedor que já largou e tudo mais, mas tudo passa aí do que o Ceará vai tomar de providências nas próximas horas, se vai ou não manter Mancini, para a gente saber o que... O largar, Minhoca, é um pouco o que você falou no começo do programa, que está atrelado ao hoje, que você estava dizendo, os times de hoje, assim, o cara largou hoje, assim, do jeito que terminou, ainda que o Ceará tenha perdido essa rodada, a tabela com 2 jogos em casa e a diferença do jeito que está, é claro que não largou. O cara largou puto com o jogo da Ponte Preta, aí o cara acorda minimamente mais racional e olha que não dá. Então, é muito pior do que largar pelo resultado da Ponte, é pior a situação do clube. A situação administrativa do clube, a situação política do clube. Se o cara largar por isso, aí ok, casal, meu irmão, e com isso aí não vai chegar a lugar nenhum, aí tudo bem. Mas se você excluir isso e for só pelo resultado da Série B, quem falou que largou, e naturalmente muita gente deve ter dito isso, mas o cara tá emputecido com o revés, é do jogo total. Nada na tabela, mesmo o Ceará estando em 11º lugar, indica que o Ceará está fora da briga ou mesmo longe da briga. Ele está longe, assim, até tá 7 posições do G4, mas a pontuação mostra que ele não está longe da briga. Tanto é que o Vila Nova, para dar um exemplo, o Vila Nova era o 9º colocado, venceu um jogo dentro de casa, virou 4º colocado. Então, assim, a tabela permite esses saltos que fazem com que o Ceará não esteja fora da briga. Então, enfim, isso aí é mais uma visão de um torcedor chateado, tudo bem. Agora, por exemplo, perder mais um zagueiro, que não seria nem perder, seria mais vender, na verdade, vender mais um zagueiro, é porque o caixa do Ceará meio que, assim, tá muito claro que tá com a bronca muito mais séria, né, velho? Assim, o balanço do Ceará de 24, que vai sair só em 25, assim, deve mostrar um quadro que não se imaginava, porque, assim, para se desfazer de peças desse jeito, são boas propostas, tudo bem, mas uma hora você segura um pouco, né? Se o Ceará for sempre nessa de começar a vender tudo assim, porque é muito buraco para tapar. É porque, Cássio, aí eu tenho uma dúvida. Eu, claro, não estou lá no Ceará. O Ceará, por ter caído muito cedo na Copa do Brasil, já caiu ali na 3ª fase para o CRB, ele ficou pro resto da temporada sem... Mas não era para ter contado com o dinheiro da Copa do Brasil para nada, né? Assim. Não, mas sem contar que ainda tem o Ceará pegou o dinheiro da Liga, tá? Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Ceará, a partir de agora, não tem mais nenhum dinheiro a entrar na temporada. Não tem mais nenhum dinheiro a entrar. O da Série B já estava definido e tal. O que o Ceará tem agora a ganhar como dinheiro é de venda. E pelo que eu estou sabendo, assim, o Ceará está pagando em dia, mas o Ceará está com muita dificuldade para... o próximo mês tem que arranjar o dinheiro para pagar e não sei o que e tudo mais, tanto que fez alguns empréstimos e tudo mais. Só que ainda entra uma outra questão, que é tipo, quando abrir a janela, você vai ter que ter alguma condição. Ele está tentando, ele aliviou parte da folha, né? Bruninho, que era um salário mais caro, foi liberado.
tentou negociar, no caso, o Castilho, que é um salário muito caro. Richarlison, lá no começo da temporada, né? Léo até trouxe aqui também, foi uma tentativa, mas era um salário muito alto. Então, assim, a dificuldade do Ceará é porque ele tem um elenco que é caro nesse momento, e é um elenco que o Ceará está tentando fazer reforços para essa janela que virá. E, ao mesmo tempo, você não tem tanto dinheiro assim. E aí, queira ou não, em algum contexto vai ter que haver alguma negociação, seja de um atleta hoje que tem um salário caro, que aí, no caso, seria interessante, por isso que estava tentando negociar Castilho e tudo mais, mas o Juventude parece que já deu para trás, ou tentar uma venda, que é essa possibilidade. Só que o Ceará, ele quer manter David Ricardo, ele quer manter Pulga, mas aí eu não sei o quanto isso vai se tornar viável. Porque se o Ceará, por exemplo, de novo, fazer o que fez ano passado, começar a fazer investimentos sem ter a garantia de ter o dinheiro, ou seja, vai cavar mais ainda o buraco ao qual você já está inserido. E olha, é bom lembrar, o Ceará teve que entrar em muitas negociações durante esse ano, dos problemas financeiros. Muita gente até fala, Cássio, de que pode haver de novo um transfer ban do Ceará, agora, nessa janela. Então, veja, a bronca acontecendo nesse período específico. Pois é, porque assim, a gente não sabe o quanto o Ceará... Porque assim, a imagem do Ceará nesse momento é uma imagem péssima. Uma imagem péssima. Tipo, eu vou pegar aqui, claro, não é até porque ganha muito mais. O Corinthians hoje tem uma imagem péssima no mercado. Não à toa o Wallace, né, que era o volante que hoje estava interessado, o Cruzeiro foi lá, ó, venha para cá que você vai receber dias, não se preocupe que eu pago. E aí você fica muito mais vulnerável numa janela de mercado para convencer atleta, para convencer um treinador, se por acaso demitirem Mancini. É muito mais difícil hoje o Ceará estar nesse cenário para conseguir barganhar algum tipo de disputa com outras equipes de poderio, né, que hoje tem um perfil mais forte no mercado dos concorrentes que estão na Série B. Então eu vejo hoje um cenário complicado, bem complicado mesmo, que o Ceará atravessa para essa Série B, e ainda o fato que é uma torcida, nesse momento, não diria largando, mas muito irritada com o contexto que o clube atravessa, né? Porque poderia meio que se contemplar. O Avaí, por exemplo. O Avaí, até um tempo atrás, não sei nem se ainda está, estava devendo salário e tudo mais. O torcedor do Avaí, nesse momento, ele meio que esquece os problemas que o clube está atravessando, porque o time está lá na segunda colocação e está tudo ok. Então, para ele, está de boa. O Ceará não tem mais isso. Houve um momento que o Ceará vinha de cada semana uma notícia negativa do clube, extra-campo. Mas o time estava em recuperação na Série B. Agora, junta todas as pautas negativas e o contexto agora é de um torcedor irritado, de presença de público menor e tudo mais. Então, tudo isso faz com que você imagine o Ceará com dificuldade para ainda lutar nessa parte de cima. Muito bem, Minhoca. Vamos agora com o campinho do Ceará para a gente amarrar a nossa análise da derrota. Vamos começar agora com Richard. Como foi hoje a atuação do goleiro do Ceará? Cara, eu vou colocar como muito bem, porque dá para talvez ali contestar o segundo gol, que talvez ele não foi com a mão tão firme, mas salvou bem mais, né? Poderia ter sido uma goleada bem maior. O Richard foi muito bem. O pênalti ele acabou não defendendo, assim, o jogador bateu muito bem, não dá para colocar na conta dele. Não cometeu nenhum tipo de falha na minha avaliação, aliás, evitou que poderia ter sido uma goleada estrondosa. Então vai como muito bem, assim, eu acho que talvez, não sei se vai ter muito verde, não, mas ele vai como muito bem. Raí Ramos, para mim, jogou mal mesmo, assim, muitas jogadas foram nas costas dele, é o problema do Raí Ramos. Eu teria ido hoje até com o Rafael, sabe? Queria ter dado mais, mesmo o Rafael Ramos também, sem mostrar muito futebol, mas eu queria ter visto mais Rafael Ramos para esse contexto. Matheus Felipe, razoável, teve bons momentos e tal. Aliás, quase foi, eu acho que poderia ter sido expulso, né? Porque ele fez uma falta de amarelo mesmo já no final do primeiro tempo e correu muito risco, mas muitas jogadas assim ele acabou ainda ganhando, teve bons momentos, mas nada muito... Eu até gostei mais dele do que David Ricardo. David Ricardo, para mim, eu acho que cometeu mais falhas, teve hora que estava mais mal no posicionamento. Para mim, jogou mal para o David Ricardo. Não gostei da partida dele hoje. Acho que errou muita jogada. Teve uma no primeiro tempo que ele bateu de fora da área, muito precipitado. Alguns lançamentos também muito precipitado. Deu para ver que ele estava querendo ajudar, mas assim, essa ansiedade dele atrapalhou muitas jogadas de ataque. Então, para mim, jogou mal.
Paulo Vitor, o primeiro tempo dele, para mim, era o melhor do Ceará, do pouco que conseguia ainda aproveitar. O Paulo Vitor foi um dos melhores, mas o segundo tempo ele foi muito mal. Então, na média, vai ficar como jogou mal, porque o primeiro tempo dele é o que salva, assim. Mas o segundo tempo dele foi muito mal, muita escolha errada. Não gostei realmente da partida do Paulo Vitor. No segundo tempo foi, para mim, um dos piores. Irmer também era um nome que eu queria muito ver voltar a titular, e não foi bem. Até quando vai para zagueiro, dá uma leve melhorada, mas vai ficar como jogou mal. Foi uma partida muito ruim do Irmer. Foi também uma partida que atrapalhou muito a jogada. De Luca pode colocar vermelho, para mim um dos piores, talvez se não o pior. Não, tem gente, acho que tem gente pior. Mas pode colocar muito mal, pode colocar vermelho para ele. De Luca tem jogado muito mal, assim, muitos passes errados no primeiro tempo. Para mim o Mancini até acertou em tirá-lo, assim, porque foi muito danoso durante todo o primeiro tempo, assim, não ajudou em nada. Lourenço também, não gostei da partida do Lourenço. De novo apresentou muitos erros de passe. Ele bateu faltas horríveis, assim, bolas que não chegavam nem na área. Então pode colocar laranja para ele. Uma partida bem ruim do Lourenço. Pouco participativo. Pulga eu vou colocar um verde musgo, jogou bem. Tanto que no segundo tempo, quando o time melhora, ele conseguiu amarelar. Pulga joga bem. Mas é porque ele caiu de rendimento. Ele ainda comete algumas falhas, o Pulga, recentemente. Sim, eu tô falando que é importante ele voltar, né, a atuar bem. Porque mas eu vou pegar muito pelo contexto que o Ceará poderia, e ali um contexto, diminuir para 2 gols e quem sabe até empatar. E o Pulga tanto amarelou vários jogadores, cavou falta. Teve 2 jogadas bizarras, aliás, que a arbitragem deveria ter marcado de escanteio e não deu. Foi uma arbitragem bem ruim. Não que, obviamente, não influenciou no resultado. Mas foi uma arbitragem que esses lances pequenos acabou prejudicando, assim, em termos de algumas jogadas ofensivas para o Ceará. Saulo Mineiro vai como muito mal mesmo. Ele tem essa característica, às vezes, de querer sempre carregar a bola e, às vezes, trabalhar a bola seria melhor, mas hoje foi uma partida muito... Eu até tinha elogiado ele recentemente por ter sido um jogador mais brigador, que luta muito, mas na partida de hoje errou demais. Janderson também pode colocar vermelho, horroroso. Eu acho que é um jogador que, assim, o Ceará não deve pagar barato a ele, né? Esse é o jogador que eu acho que tem sido mais prejuízo realmente para o Ceará na temporada. Se o Ceará pudesse negociá-lo para algum clube, seria a melhor das notícias, porque tem jogado muito mal. Não jogava há quase 2 meses, entrou contra o Brusque ali 4 minutos, e hoje foi horrível. Tem 8 jogos, não, né? Como é? Não jogava. Não tem 8 jogos, não, né? Não, tem não. Mal tem jogado. Tá sendo mais listado do que jogando. Lembrando que na Série B são 8, né? São 8 Isso, jogos. 8. Na Série A que são 6 o limite. Aceito, viu? Aceita? Opa. Barato, para ser uma reserva, para ver se reencontra o futebol. A turma embrulha, eu acho que fácil. Não é melhor que Vini, não é pior que Vini Farias, não. Enfim. Aí o pessoal do banco, não. O pessoal do banco. E se for. Melhor. Porra, se for, tá fazendo a coisa errada, viu, na vida. Hoje ele conseguiu dominar uma bola e deixar a bola escapar pela linha de Mas fundo. Dominou? Então é melhor, traz. Dominou, ao mesmo tempo deixa ela escapar, né? Traz. Dominou ou não dominou? Chegou a dominar a bola, até deixar ele escapar. Não durou um segundo, não, esse domínio, só para lembrar. Mas, enfim. A turma do banco já tem um lado mais positivo, né? Castilho melhorou um pouco mais, vou botar ele como razoável. Não foi uma partida ruim, no jogo passado ele entrou pior, mas hoje ele entrou ok, né? Mugni, para mim, entrou muito bem, pode colocar um verde mais destacado para ele. Teve muita consciência de jogadas ofensivas e sempre estava buscando o jogo. E eu não esqueço uma fala do Léo uma vez que quando o Mugni se destacar positivamente demais é porque o negócio está mal. E foi exatamente isso que eu estava olhando o jogo e realmente o Mugni está jogando bem porque tem muita gente jogando mal. Caio Rafael também eu vou colocar como bem, o verde musgo aí, esse aí. O garoto mostrou muita personalidade, chamou o jogo, tabelou bem, tentou o chute de fora da área. Acho que pode ser utilizado mais vezes, até por conta dessa dificuldade, alguns jogadores estão caindo. E o Kaique também vai colocar como um verde musgo, fez um gol ali
um gol de canela, né? Um gol de presença de área, pode ser também utilizado mais vezes, como esse ponto positivo. O Castro também, eu acho que entrou, eu vou colocar mais para razoável. Eu acho que ele até entrou melhor do que os últimos jogos, mas é um amarelo quase com um tonzinho de verde, assim. Eu gostei também da entrada dele, que geralmente ele entrega menos, mas fica isso. Mancini, por conta da escalação, da maneira como o time se comportou no primeiro tempo, não tem como ter uma nota positiva. O segundo tempo ele tenta dar uma melhorada, mas aí ainda o sentimento mesmo é de mal. Eu acho que muita gente gostaria de colocar vermelho, mas eu ainda acho que ele dá uma corrigida no segundo tempo, né? Queira ou não, o pênalti ali do Irmer acabou atrapalhando aquilo que ele estava imaginando, mas a conta é negativa para ele. Se fosse estabelecer medalhas aí, vou colocar Richard com a medalha de ouro, vou colocar Mugni com a de prata, que entrou muito bem, e aí eu fico com... Eu vou colocar para Kaique essa medalha de bronze. Vou colocar para Kaique. Puga jogou bem, mas acho que no primeiro tempo foi mal. Kaique, para mim, só teve mais o lado positivo para ele. Assim. Vou colocar esses 3 como principal destaque. Muito bem. Então tá aí para o print o campinho da derrota do Ceará diante da Ponte Preta.